Segundo das Crônicas, 36, a partir do 9. Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor. Na primavera do ano, mandou o rei Nabucodonosor levá-lo à Babilônia com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor e estabeleceu a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Graças a Deus, é a palavra do Senhor. Esta manhã, caros irmãos, nós lemos do mesmo livro, segundo das Crônicas, lemos o capítulo 17, recordam-se? Aqueles que aqui estiveram certamente se recordarão, e vão se recordar também que ali foi enfatizado o personagem Josafá, o rei Josafá, e foi observado que houve uma reforma naqueles dias de Josafá. Agora, por óbvio, a história contada no capítulo 17 precede a que está contada no capítulo 36. No 17, uma reforma. O povo voltado para Deus, com o seu líder os conduzindo no caminho do Senhor. O seu líder ensinando a palavra do Senhor a todo o reino. O Senhor abençoando o povo. Então, no capítulo 36, o que nós temos é o descambar do reino. E lemos de alguns dos reis aqui, e posso mencionar aqui Joaquim e Zedequias. E os dois fizeram, segundo diz o texto, o que era mal perante o Senhor. Nabucodonosor, levantado pelo Senhor, faz juízo sobre Judá. Muitas mortes. Desterro. Foram levados embora. Alguns vão chamar isso exatamente de exílio, mas é pior.
mas o Senhor cumpre a sua palavra. Aparentemente, Zedequias havia estabelecido reis. Observe, por favor, o verso 10 que acabamos de ler. Na primavera do ano, mandou o rei Nabucodonosor levá-la à Babilônia, a Joaquim, com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor. Então, Nabucodonosor teria destituído Joaquim. E estabeleceu a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Nabucodonosor teria destituído a um e elevado a outro. Mas isto é só o que a história mostra. Porque nós pudemos ver, conforme lido já, no versículo 20 e no 21 do mesmo capítulo, vou ao 21, tudo aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. E tanto em Jeremias, irmãos, quanto em Isaías, é anunciado o nome daquele que seria encarregado pelo Senhor, ainda que não o conhecesse, para trazer de volta o povo para Jerusalém, Ciro. E lemos nos versos 22 e 23 a respeito de Ciro. Logo, o que nós temos aqui contado nesse trecho? O reino soberano do Senhor e as suas expressões temporais, com um rei tão abençoadoras, com outro rei, outros reis, na verdade, porque são mais numerosos os ímpios que os justos, com outros reis, a queda de Jerusalém. Mas nada disso fora do controle do Senhor. O Senhor reina soberano e estabelece todas as coisas. Descanse no Senhor, povo de Deus. Irmãos, nós vamos estudar Romanos capítulo 13 esta noite. O livro de Romanos é conhecido da igreja. E se não é conhecido, não é por falta de acesso. Está disponível em suas Bíblias todos os dias. E vocês portam esses livros para cima e para baixo, acredito, ao menos no modo digital, e têm acesso, portanto, ao livro. Este livro tem porções em que predominam certos ensinos e certas aplicações, de modo que a doutrina em todo ele, mas predomina a doutrina até o capítulo 11, e predomina a aplicação a partir do capítulo 12. E os capítulos 12 e 13, irmãos, capítulos 12 e 13 de Romanos, trazem o regramento para a vida em várias das suas instâncias. O regramento da vida individual, que é, na verdade, o regramento para todas as instâncias a partir do crente. O crente é aquele que, ouvindo ao rogo, porque é feito um rogo, aqui um pedido encarecido, rogo-vos, pois, irmãos, capítulo 12, versos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não vou me demorar nesses dois versos, mas vou apresentar algumas ênfases aqui, que são moduladoras para o entendimento do trecho, capítulos 12 e 13. Todo o ser humano é convocado a honrar a Deus. E não me refiro apenas a todas as pessoas, todos os seres humanos. Me refiro a todo o ser humano, toda a pessoa humana, que com o seu corpo honre a Deus. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. E toda a mente humana, é o ser inteiro, corpo e alma, entendimento e meios de ação. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Logo, esse regramento para a vida
que Paulo tem como aplicação de toda a doutrina que precedeu, nesses capítulos 12 e 13 em particular, começa pelo regulamento da vida individual. Todo o teu ser seja honra e culto ao Senhor. Todo o teu ser seja depositado para esta finalidade: obedecê-lo, representá-lo, adorá-lo. E quanto à adoração, final do versículo 12, racional. É verdade que nós aqui por vezes enfatizamos por demais, creio, a nossa racionalidade, porque perdemos um pouco das nossas emoções, parece ser. Confesso que essa é a minha característica. Se eu der margem às minhas emoções, ficaremos nós aqui envoltos em lágrimas. Se eu não me comportar racionalmente como a palavra diz, nós vamos ter emoções saindo pelos poros. Mas o culto é racional. Então esse controle deve ser feito. Observa que a vida toda então voltada para Deus, corpo e alma, o ser inteiro, é que vai ter nas relações imediatas da pessoa no meio da igreja o seu regramento nos versículos 3 a 8, dizendo quais são os ministérios que podem ser desenvolvidos pela pessoa no meio do corpo de Cristo. Vejam, um integrado no todo, a pessoa no corpo, versos 3 a 8. Mas é visto claramente que quando nós estamos juntos, porque somos pecadores, nós acabamos nos atritando uns contra os outros. É preciso então que nós aprendamos nas Escrituras como nos relacionarmos na igreja. E o relacionamento na igreja está aí regrado, dos versículos 9 a 21. Estão percebendo como está sendo feita uma ampliação do indivíduo em culto, da sua participação na igreja e do seu relacionamento com outros membros da igreja até o final do capítulo 12? E o capítulo 13? O capítulo 13 apresenta a inserção do crente na polis, na cidade, na política, no ambiente fora da igreja. Capítulo 13 todo, irmãos, mas com ênfase nos versos 1 a 10, sendo que nessa expansão que continua, chegamos à eternidade. E os versículos 11 a 14 vão nos mostrar que nós vivemos aqui hoje, capítulo 13 de 11 a 14, vivemos aqui hoje com os olhos no que é eterno. E é por isso que o 11 dirá: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então é uma passagem do tempo para a eternidade, concluindo com aquilo que é o nosso objetivo final, a honra do Senhor no eterno. Vejam a passagem dos capítulos 12 e 13. Indivíduo, sua ação na igreja, seus relacionamentos na igreja, seu relacionamento na cidade, em direção à eternidade. Está claro isso, meus queridos? Isto é regramento para a vida, não de um ou de outro, mas de cada um dos seres humanos, e pode ser compreendido e praticado pelos cristãos, pelos redimidos. A vida, então, meus irmãos, como já chegamos no capítulo 13, de 11 a 14, ela deve ser uma vida revestida pelo Senhor. Começando pelo capítulo 12, chegando até o final do 13, nós percebemos que é no Senhor que vamos viver. E leio então os versos que se seguem nesse trecho de 11 a 14. Acompanhem comigo, leio 12 agora. Vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vida revestida das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo
e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Irmãos, esse trecho final do texto não está em nada separado do trecho inicial no capítulo 12, 1 e 2. O culto ao Senhor é feito revestido do Senhor. A vida em todas as suas instâncias deve ser feita revestida, deve ser vivida revestida do Senhor. Armas da luz, revestidas do Senhor Jesus. Assim, meus queridos irmãos, com tal revestimento, apartando-nos do pecado, andando dignamente, como diz o verso 13, não em orgias, bebedices, impudicícias, dissoluções, contendas ou ciúmes, andando dignamente, revestidos do Senhor Jesus, é que nós vamos viver agindo na igreja, nos relacionando na igreja e intervindo na cidade. Isso está claro de onde eu pergunto? Compreendem como o texto é lógico? Como o texto não é perdido, não é lançado sem razão sobre a página? Assim, irmãos, nós começamos a ver no capítulo 13, versículos 1 e 2, algo que em geral é oposto à nossa natureza aceitar. 13, 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Irmãos, verifiquem os nomes que lancei na tela, são apenas exemplificativos. Eu lancei Saul, Nero e Hitler. Esses homens estão separados por milênios. Milênio de Saul a Nero, 2 milênios de Nero a Hitler, mas com características muito próximas entre si. Egocentrismo, o desejo de ter as coisas sendo feitas conforme a sua própria vontade, de ter o domínio nas suas próprias mãos, mas com diferenças entre eles. O primeiro anunciava ser crente no Deus verdadeiro, demonstrava outra coisa com as suas práticas, veio a morrer porque desobedeceu a Deus, consultando uma médium, que nós sabemos pelas Escrituras, é uma consulta de demônios. Ao invés de consultar a Deus, consultou o antideus, colheu morte com isso. Passa-se 1 milênio e temos aqui esse tipo da orgia, da vida desenfreada em Nero. Nero, meus irmãos, um dos Cláudios, foi o pior dos imperadores do primeiro século, por conta de agir contra a própria nação, louco, e acusando a todos ao seu redor da sua própria loucura. Foi este que botou fogo na cidade e acusou os cristãos de tê-lo feito. Foi este que, para iluminar os seus bacanais, e o termo, acredito, pode induzir os irmãos à compreensão, o fazia acendendo tochas humanas. E não me refiro ao personagem do Quarteto Fantástico, me refiro a crentes amarrados em postes, untados com óleo e queimados vivos para iluminar um parque, o jardim. Louco. Hitler, mais famoso dos nossos dias, o Führer, não era presidente da Alemanha, era o seu grande líder, era o imperador, querendo conquistar mais e mais países ao seu redor para fazer ressurgir o terceiro grande império, o terceiro Reich. Este louco matava as pessoas simplesmente porque perdeu a noção entre o certo e o errado. Tudo o que alguém com poder deseja fazer é correto, e nesse entendimento matar, roubar e destruir, que os irmãos sabem que é a ação do diabo, era a prática comum. Não havia noção do certo e do errado. Se alguém aqui já leu
Crime e Castigo, de Dostoiévski. Sabe que o personagem principal do livro, Raskolnikov, vivia com esta base na vida. As pessoas que são melhores do que as outras, mais inteligentes, mais capazes, mais proeminentes, essas pessoas têm direito sobre a sociedade, o direito de agir conforme a sua própria vontade e não serem punidas caso hajam contra alguém. Assim, aquele personagem matou, roubou e experimentou as consequências diferentes da que ele esperava enfrentar. Por que contei todas essas histórias para vocês? Desses 3 líderes nacionais e do personagem de um livro. Porque, meus irmãos, quanto aos personagens históricos, certamente tinham sobre si súditos, cidadãos, pessoas que estavam sob a sua autoridade. E como deveriam viver essas pessoas? Como deveríamos encarar sermos liderados por pessoas como estas? Quando Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, quase certamente o imperador era Nero. Como devemos enfrentar isto nos nossos dias? Paulo nos ensina que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. É muito fácil para nós agora aqui nos sentarmos em cadeiras e apontarmos os defeitos públicos dos nossos líderes. Vou lhes dizer, se acontecer a eleição de quem eu desejo que não aconteça, eu terei que me sentar na minha poltrona e interceder por ele, e pedir a Deus graça sobre a sua igreja, e pedir força para o testemunho dos irmãos, me apresentar disponível ao Senhor para repreender esse homem, se for o caso, e houver oportunidade, mas nunca deixar de me submeter à sua autoridade. Por quê? Porque a autoridade é ordenada por Deus, e quem se opõe a tal autoridade resiste à ordenação de Deus. Esses nomes estão aí lançados para que eu e você coloquemos a mão na nossa consciência. Hoje nós temos um presidente, e quanto se fala deste presidente, quantas mentiras são anunciadas, quantas coisas são feitas desonrando-o, resistindo à sua posição. Não, nós podemos fazer isso, nós somos oposição. Se são cristãos, vão suportar a autoridade, vão respeitar a autoridade, vão honrar a autoridade, porque os incrédulos é que fazem diferente disso. A palavra do Senhor nos ensina que Saul deveu ser honrado. Saul estava no campo e teve em Davi condições de matá-lo. O que fez Davi em relação a Saul? O honrou. Paulo está escrevendo a sua carta e Nero é o imperador. O que faz Paulo? Honra Nero. O que nós fazemos, irmãos? A palavra de Deus não deixa dúvidas. Que os corações aqui saibam se examinar. Os magistrados, queridos irmãos, são levantados com propósitos definidos na história. Não é porque eles não cumprem o preceito de Deus que deixaram de ser por ele ordenados. Há pouco vimos, Joaquim foi levantado rei de Judá. Andou contra a palavra do Senhor. Foi pelas mãos de Nabucodonosor destituído. E Zedequias foi posto em seu lugar. Zedequias andou contra a vontade do Senhor, contra o preceito do Senhor. Foi destituído também. E Nabucodonosor permanece até os nossos dias? Não. E Ciro? Não também. Mas cada um deles
cada um teve as suas obrigações a cumprir. E as suas obrigações, queridos irmãos, não sendo cumpridas, trouxeram da parte de Deus o peso da sua mão. Não se engane. Ah, mas eu não queria que fulano estivesse lá, ou que ciclano estivesse lá. O juiz de toda a terra sabe o que fazer diante de tais homens. Trabalhe em favor da verdade, seja correto, honre a Deus honrando a autoridade instituída e espere no juízo de Deus. Quais são as funções daquele que tem autoridade? Em geral, para quem tem autoridade, as suas funções são dominar. É assim que eles veem as coisas. Os partidos políticos existem com que objetivo? Alçar poder. Querem poder. Essa é a visão humana da coisa. Por isso está lançado ali na letra A do número 4. Força armada e poder das leis. Estou eu aqui, no alto deste púlpito, estou falando com os irmãos. Se eu lhes der algumas ordens, talvez alguns irmãos meneiem a cabeça e digam consigo mesmos quem ele pensa que é. Coloco ao meu lado esquerdo e ao meu lado direito homens armados de metralhadoras e digo: façam isso. O que vocês farão? Provavelmente, de imediato, acatem a minha autoridade. Força armada, força de constrangimento, força que impõe obrigação. Alguns, com as suas armas, apresentam-se totalmente contrários à verdade, contrários àquilo que honra a Deus, mas nem por isso estão desarmados, muito pelo contrário. Aí é que se armam, aí é que se apresentam para agir contra a lei, contra a moral, contra a religião, usando-se da força. E as leis, irmãos? Para que serviriam as leis? Vejam, o texto vai nos dizer, versículo 3, os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Eu lhes pergunto, bem sob o critério de quem numa sociedade, numa cidade? Sobre o critério da autoridade. E quais são as autoridades dos nossos dias que formulam leis? As crianças se lembram, nós tínhamos ali, no lado esquerdo da tela, as torres do poder legislativo. Quando a autoridade tem por objetivo preservar-se no poder, irmãos, me acompanhem, por favor, estou fazendo a aplicação das Escrituras à realidade dos nossos dias. Quando a autoridade tem por objetivo a preservação, a ampliação do seu poder, como você imagina que serão as leis? Serão leis que favoreçam a preservação do seu poder, ou pelo menos, ao contrário, e ainda mais, a ampliação do seu poder. Lei não é sinônimo de verdade e nem de bem. O homem mau faz leis más contra a nação. E é por isso que em Provérbios se lê que quando o líder, o rei mau se levanta, o povo geme. Por meio das leis, meus irmãos. O magistrado mau faz o que é mau diante de Deus e dos homens. Mas o que cabe ao crente fazer? Respeitar a ordenação e honrar a Deus. Já veremos como. Força armada, poder de leis, são instrumentos do homem carnal para fazer mal à sociedade. Não se engane a igreja. Vivemos numa sociedade carnal. Há pouco votamos em deputados estaduais e federais. Pense comigo. Dentro de um mês, você será questionado sobre em quem você votou. Provavelmente você seja ridicularizado por não se lembrar mais. Mas como nos lembrarmos se nosso voto é dedicado a alguém que não é eleito pelo voto,
e sim pela proporcionalidade que a lei implica para a eleição dos deputados. E um homem como um criminoso, um invasor de propriedade privada, é eleito com 1 milhão de votos e leva consigo vários dos seus outros candidatos do partido. Por quê? Porque o voto da eleição proporcional. A lei é justa? Não, ela é reflexo do legislador, que é injusto, é mau. Compreendem? Assim, o que nós temos diante de nós é a estrutura da maldade. É o governo apresentado conforme a maldade, como Joaquim e Zedequias viveram, contra Deus. Mas as obrigações dos reis, das autoridades, não são essas. Não são a de manter e de ampliar o seu próprio poder. O texto nos diz, verso 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Irmãos, duas são as funções básicas da autoridade debaixo da vontade de Deus: fazer bem à sociedade, sanear a sociedade, promover a sociedade, fazer com que ela tenha saúde, como um corpo, o corpo social, tenha saúde. Mas como terá saúde? Fazendo justiça. Veja, essa é a outra mão. A justiça é aquele instrumento que tira da efetividade o homem mau, o descumpridor da virtude. Quando a autoridade cumpre a vontade de Deus segundo os seus preceitos, ela faz bem ao povo, disciplinando o mal. É por isso que nós temos que ter uma justiça, que é a que está na figura da direita, ágil e pronta a julgar o erro e a punir o errado. Porque quando se faz cafuné na cabeça do mal, está se promovendo o mal na sociedade, está se fazendo o mal e não o bem ao povo. O que nós temos em nossos dias, irmãos? Condenados, libertos. Criminosos, tratados como se fossem inocentes. O que isto está significando para a sociedade? O pior possível. O que nós vamos ensinar para os nossos filhos? Filho, se você fizer alguma coisa errada, basta que você procure um bom advogado e tenha amigos na corte, a fim de que você possa ser liberto e até concorra à presidência da República, ainda que um criminoso inconteste. Nós cristãos não podemos aceitar isso como normal, meus irmãos. Nós cristãos temos que estar ao lado do Senhor, observando a sua palavra e a sua vontade, e não podemos nos dobrar àquilo que a carnalidade, a corrupção nos impõe. O poder humano quer a letra A do número 4, mas segundo a palavra de Deus temos que caminhar segundo a letra B, buscando o bem e a justiça no meio do povo. Esse é o dever do magistrado, é o dever da autoridade. Você tem que olhar, examinar e trabalhar em favor disto. Quando você se associar à autoridade má, você estará dizendo: eu não concordo com Deus. A sociedade não precisa ser boa e justa, ela pode ser como a autoridade má a quem eu apoio. Pense a respeito. Como deve então se comportar o cidadão dos nossos dias, o súdito do passado? A palavra nos diz, está no versículo 5: é necessário que lhe sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência.
os irmãos vão ficar impressionados com a quantidade de informações que há nesse verso 5. Sujeição por causa do temor de punição. Lá em casa, nós temos um cachorrinho. Vocês sabem disso. Comprei para ser um mini poodle e é um cachorrão. Por causa da carnalidade do sistema, alguém me enganou. Conscientemente me vendeu algo que sabia estar diferente do que vendia. E os cristãos, como são menos espertos do que os ímpios, acreditam nas pessoas. Mas o cachorrinho é ótimo, nós o amamos. O cachorrinho, quando está brincando com as meninas, por vezes as arranha, pula, incomoda, machuca. Mas quando chega para o Fernando, ele baixa a cabeça. Por que será? Porque em favor do bem foi disciplinado. E um cachorro teme aquele que o disciplina. Queridos, o temor nos faz obedecer. Quer um exemplo mais próximo? Pandemia. No país que você pesquisar a respeito do número de mortos da pandemia, os países que tiverem feito as maiores restrições, os países com os maiores índices de vacinação, os países que não tiveram qualquer cuidado de jeito nenhum, os países que deixaram tudo aberto, você vai fazer as contas e vai verificar que 0,3% da população morreu. Não importam quais tenham sido os cuidados, morreu 0,3% da população. Mas os veículos de mídia nos disseram: tenha medo, se você sair de casa você morre. Tenha medo, tenha medo, tenha medo, tenha medo. O que você sentiu? Medo. E com medo você fez o quê? Obedeceu. O verso nos diz: é necessário que lhes estejais sujeitos não somente por causa do temor de punição. O temor da punição nos faz obedecer. Mas o cristão tem um critério superior. Mas também por dever de consciência. Qual é o dever de consciência? Capítulo 12, versos 1 e 2. Minha vida a serviço de Deus, minha mente a serviço de Deus. E como disseram os apóstolos nos capítulos 4 e 5 de Atos, importa antes obedecer a Deus que aos homens. O meu dever de consciência me faz me submeter à autoridade por me submeter a Deus. E naquilo que a autoridade desonra a Deus, resisti-la honrando-a. Resistir à autoridade honrando a autoridade. Dizer: você está errado apesar de estar revestido de autoridade. Segundo a palavra de Deus, deveria ser esta a sua conduta, para o bem e para a justiça, e não conforme você tem agido. Mas ainda assim, eu o honro, porque eu estou honrando a Deus, enquanto honro a você. É essa a sua postura, cristão? Essa é a sua obediência por motivo de consciência? Como nós somos pecadores, não, irmãos? Como nós nos confundimos com os ímpios. Mas nós não somos dos ímpios. Nós somos dos redimidos. Temos um padrão distinto a nos orientar. Porque somos novos nascidos. É por dever de consciência. Honrando a Deus. Honrando a autoridade. Mas nem sempre obedecendo a autoridade, porque ela pode estar contra Deus.
E importa antes obedecer a Deus, que aos homens. Observe, por favor, no capítulo 13, versos 6 a 10, que isso vai mexer naquilo que algumas pessoas vão dizer que é a parte mais sensível do corpo humano. Qual é, senhores? O bolso. O bolso. E aqui ele diz assim, eu lerei o texto todo, lerei os versos 6 e 7 a princípio. Por esse motivo, dever de consciência. Por esse motivo, por dever de consciência, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. A qual serviço? A fazer o bem e a promover a justiça. Então, conscientes de que estamos honrando a Deus, pagamos tributos àqueles que estão cumprindo o dever de fazer o bem e promover a justiça. Verso 7, pagai a todos os que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Essas 4 palavras usadas aqui abrangem a vida inteira. Tributo é a primeira palavra aqui. Toda sorte de pagamento, ainda que não justificado, requerido pelo poder do Estado. Toda sorte, ainda que não justificada, para o sustento do Estado. Para que o Estado faça o quê? O bem e promova a justiça. E o que diz aqui quando se fala de imposto? Lá no grego nós vamos ver que isso se refere às taxas aplicadas no comércio internacional, naquilo que chega e sai de dentro ou para dentro do país. E o respeito? O respeito é aquela honra que se dá às pessoas que estão trabalhando e convivendo conosco, aqueles nossos iguais, que desempenhando as suas funções devem ser respeitados. Agora, você está aí sentado, atentando à pregação, alguns com maior ou com menor gosto, mas respeitosamente permanecem onde estão. Respeito e honra. Honra a quem honra. Como acabamos de demonstrar aqui com o casal Pimentel da Silva. Honra é respeito com reconhecimento, com destaque. Honra. Pagai estas coisas, daquilo que sai do bolso àquilo que moralmente sai de você, em direção ao outro, promovendo o outro, promovendo o bem e a justiça. E alguns então vão pensar que isto é tudo, mas vejam o versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então não deva imposto, tributo, honra, respeito, não deva. Para usar a expressão aqui do que ele quer dizer no versículo 8, não deva amor, mas sempre considere estar devendo. Ame, cuide, promova, mas sempre entenda que poderia ser mais, que você poderia amar mais e melhor. É por isso que ele vai dizer no verso 9, pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se reúne, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O tributo não acaba no valor do dinheiro, não acaba na moralidade do respeito e da honra. Ele se promove, ele se amplia, porque é movido no amor, irmãos. No amor do Senhor por nós e na nossa resposta de amor a Ele e ao nosso próximo. Eu lhes pergunto, isto vale apenas para os súditos ou vale para todos? Eu espero que tenha passado pela sua cabeça para todos. Vale para as autoridades instituídas. É por isso que, movidas pelo amor do Senhor, elas vão promover o que é mesmo? O bem e a justiça.
bem e a justiça, que não serão alcançados na terra. Vivemos num mundo de corrupção. Cristo ainda vai voltar. É nos novos céus e nova terra que teremos essas bênçãos. Mas aqui trabalhamos em favor disto, para o bem e para a justiça. Assim, irmãos, eu concluo perguntando: o que nos espera? Pastor, você está pregando coisas muito agudas nesses dias, pastor. Isto não deveria ser falado na igreja. Tudo bem, você pode arrancar a página do capítulo 13 de Romanos, por favor, da sua Bíblia. Como não falar disso na igreja? Você vive em algum outro planeta? É aqui que nós vivemos. A palavra tem que nos ensinar a viver aqui. E ela ensina, irmãos. O que nos espera? Não sei, irmãos. Não sei o que nos espera a partir do dia 30. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Sei que o soberano coloca e destitui reis, preserva as sociedades e as destrói. O Senhor reina, e é nele que está a minha confiança. O Senhor levou Judá para a Babilônia com Nabucodonosor. O Senhor trouxe de volta para Jerusalém com Ciro. O Senhor reina. Que você seja maduro para se comportar no tempo, de maneira que o honre. Mas jamais se esqueça, Ele reina.